Já há mais de 10 anos que foi lançada a primeira criptomoeda no mercado, chamada Bitcoin, e hoje em dia existem milhares delas à venda. Mas o que é que realmente são as criptomoedas? O meu nome é Miguel Silva e neste vídeo irei explicar o que são, como funcionam e se vale a pena investir nelas. Bora lá! O que é que são criptomoedas? As criptomoedas não são nada mais do que moedas virtuais utilizadas para fazer transações. Ou seja, têm a mesma função que uma moeda tradicional, como o euro e o dólar, só que só funciona virtualmente através do vosso computador ou smartphone. A primeira criptomoeda a existir foi a Bitcoin, que foi criada em 2009 e ainda hoje é a mais popular de todas e a que tem mais valor. O criador da Bitcoin é desconhecido até hoje, apenas é conhecido pelo seu pseudónimo Satoshi Nakamoto, e há diversas teorias e conspirações acerca deste homem secreto que é o Satoshi Nakamoto, mas eu deixo isso para outro vídeo se vocês quiserem. As criptomoedas funcionam através da blockchain, que é uma rede de transações e um sistema de validação de informações por blocos, em que todas as transações são registadas e validadas de forma automática através de um grupo enorme de pessoas espalhadas por todo o mundo chamados mineradores. Já vou explicar mais à frente o que são os mineradores. Esta rede permite transações rápidas e seguras e dificulta bastante o ataque dos hackers. Ou seja, em vez das informações ficarem armazenadas num computador central, essa mesma informação fica armazenada em milhares de computadores espalhados por todo o mundo. Se eu for um hacker, eu não posso ir ao computador central da blockchain, por exemplo, e roubar os dados ou modificá-los. Quando é efetuada uma transação de bitcoins, é gerado um código para a rede blockchain, que depois irá ser criptografado e validado pelos milhares de mineradores espalhados ao redor do mundo. Estes mineradores são pessoas que disponibilizam poder computacional em troca de bitcoins, ou seja, ganham bitcoins sem as comprar diretamente numa corretora e ganham também uma recompensa por cada bloco que eles minerarem. Esta recompensa tem como objetivo incentivar as pessoas a fazer aquilo que é o propósito da mineração, que é manter a descentralização e legitimizar as transações da rede da blockchain. Satoshi Nakamoto estabeleceu que apenas poderiam ser criadas ou mineradas 21 milhões de bitcoins e que a cada 210 mil blocos a recompensa por cada bloco iria ser diminuída para metade. Este é o fenómeno conhecido por halving. A recompensa inicial por cada bloco começou por ser 50 bitcoins e o primeiro halving aconteceu em 2012, reduzindo assim o prémio para 25 bitcoins e hoje, passado mais um halving, a recompensa está a 12,5 bitcoins por cada bloco minerado. O próximo halving está previsto acontecer em meados de maio e irá reduzir a recompensa por cada bloco para 6,25 bitcoins, que se fizermos a conversão para euros são cerca de 40 mil euros na cotação atual. O último halving está previsto acontecer em 2140, quando a última bitcoin for minerada e depois disto deixam de haver recompensas por cada bloco minerado. Será que depois de acabarem as recompensas por cada bloco, os mineradores vão perder o interesse? Bem, hoje em dia já não é sustentável minerar criptomoedas com um simples computador que nós temos em nossa casa. Já é preciso um bom investimento e paciência para conseguir obter algum lucro. Por isso é que a maior parte das bitcoins hoje em dia são mineradas por empresas gigantescas, como por exemplo a Bitmain, que é uma empresa chinesa fabricante de máquinas de mineração, e só para vocês terem uma noção, ela está avaliada em mais de 2 bilhões de dólares. Ou seja, não dá para competir. À medida que a dificuldade de mineração aumenta e as recompensas baixam, a maior parte dos mineradores amadores já não vão conseguir manter-se no negócio, vão ser obrigados a parar porque já não vão conseguir obter lucro. Historicamente, sempre que houve um halving, o preço do Bitcoin subiu sempre drasticamente, como se pode verificar nos halvings anteriores, neste gráfico. Por isso, segundo a história, é bastante provável que depois do halving de maio, o preço venha a subir drasticamente. Por isso, conseguirem aproveitar um preço bom, agora com estas descidas que têm havido, seguindo a história, é aconselhável comprar. Mas isto são apenas os factos históricos, ganhos anteriores não garantem ganhos futuros. Isto é apenas a minha opinião, eu não estou a aconselhar ninguém. Mas o preço do Bitcoin resume-se basicamente àquela lei antiga da oferta e da procura. Quanto mais gente compra, mais o preço sobe e vice-versa. Mas então vocês perguntam, Miguel, quais é que são as diferenças entre uma criptomoeda e uma moeda tradicional como o euro e o dólar? Bem, além do facto das criptomoedas serem completamente virtuais, há mais algumas diferenças entre elas. A primeira é que as moedas tradicionais são reguladas pelo Estado ou bancos centrais, enquanto que as criptomoedas não. As criptomoedas são completamente descentralizadas e ninguém tem um poder autoritário sobre elas. Ou seja, se vocês quiserem enviar dinheiro a uma pessoa, a um amigo, um familiar que esteja do outro lado do mundo, vocês conseguem fazê-lo instantaneamente sem pagarem quaisquer taxas absurdas. E o melhor de tudo, de forma totalmente anónima. Outra vantagem das criptomoedas, tomando o exemplo do Bitcoin, é que é uma moeda deflacionária. Como Satoshi Nakamoto estabeleceu que apenas poderiam ser criadas 21 milhões de criptomoedas e que a dificuldade de mineração iria aumentar ao longo do tempo, isto permite que o preço do Bitcoin seja apenas e unicamente calculado através da lei da oferta e da procura. Quanto mais se compra uma coisa que é limitada na natureza, mais essa coisa tende a valorizar. Como é o caso do ouro, por exemplo. Aliás, faz-se bastante a comparação entre o ouro e a Bitcoin. Inclusive, o nome mineradores veio dessa comparação do ouro. É como se estivessem a escavar os Bitcoins.
que é um recurso limitado na natureza. Ao contrário das moedas tradicionais, em que o governo está no controle e pode, por exemplo, como se está a ver agora, imprimir o dinheiro quando for necessário. E temos o exemplo do que está a acontecer agora, devido às dificuldades que o Covid-19 provocou e está a provocar na economia e vai provocar ainda mais. Os Estados Unidos decidiram imprimir dinheiro para tentar melhorar a economia. O problema de injetar dinheiro novo numa economia é que o dinheiro que existia anteriormente começa a ter menos valor. O preço e os preços das coisas sobem. Este fenómeno dá-se o nome de inflação. Mas o que eles fizeram nos Estados Unidos foi uma coisa diferente, foi chamado quantitative easing, que também é arriscado, mas pode trazer melhores resultados. Aliás, o Japão conseguiu melhorar a economia deles através do quantitative easing. Mas pronto, só para resumir este ponto, o preço do Bitcoin não depende de ninguém, apenas da oferta e da procura. Outra vantagem é o facto das criptomoedas serem globais, têm o mesmo valor em qualquer parte do mundo. Um Bitcoin em Portugal vale o mesmo que um Bitcoin na Austrália. E isto é bastante bom porque permite que quando nós formos viajar para outro país, não tenhamos necessidade de ir a uma casa de câmbio e pagar taxas para trocar pela moeda deles. Podemos simplesmente pagar com bitcoins, desde que o estabelecimento aceite, como é óbvio. E mesmo se não aceitarem, já existem cartões em que vocês podem converter as criptomoedas em qualquer outra moeda existente no mundo. E com isto vocês conseguem comprar em qualquer lado. Outra característica que pode ou não ser vista como uma vantagem é o facto das criptomoedas terem uma alta oscilação. Como a história já nos comprovou, as criptomoedas conseguem ter tanto subidas bruscas como descidas bruscas de 50% do dia para a noite. O que para day traders é algo fantástico se entrarem na altura certa, como é óbvio, e não meter o TP muito baixo, mas ao contrário é algo mau. Se entrarem na altura errada e deixarem o stop loss muito baixo, vão perder bastante. Isto permite ganhos maiores e prejuízos maiores também. Mas para investidores de longo prazo é diferente. Claro que vão haver sempre as descidas são iguais para todos. Precisam de sempre ter um estômago forte para conseguir aguentar as descidas. Mas está comprovado pela história que fazer hodling ou holding traz ganhos muito maiores porque o preço tende a subir progressivamente. Mas agora vocês perguntam, como é que eu posso obter criptomoedas? Bem, como eu já expliquei anteriormente, é possível obter criptomoedas através da mineração, trocando poder computacional por criptomoedas, mas também é possível comprar numa corretora, como por exemplo a Coinbase, a Kraken, a Blockchain.com, etc. E há ainda a opção de fazer transações OTC, que significa Over the Counter Transactions, que são transações feitas de forma particular com a corretora, mas normalmente este método é utilizado por pessoas que querem fazer um investimento de uma grande quantidade de Bitcoin, e quando eu digo grande é milhões normalmente, e normalmente recorre-se a este tipo de transações que é para garantir que há liquidez no mercado e facilitar a transação. Mas para o investidor normal, que não tem milhões para investir, é aconselhável e muito mais fácil investir por uma corretora normal como as que eu já mencionei antes. E isto leva-nos ao próximo ponto. Onde é que eu devo guardar as minhas criptomoedas? Dada a popularidade das criptomoedas, é cada vez mais comum o ataque dos hackers para tentar roubar as criptomoedas das pessoas. E isto já aconteceu várias vezes. Várias corretoras já foram hackeadas e esses bitcoins foram roubados e nunca mais vão ser recuperados. E estamos a falar em quantias nos milhões de euros. Por isso é que nunca se deve guardar as criptomoedas numa corretora. Quando compramos, por exemplo, bitcoins e as guardamos numa wallet, eu já vou explicar quais é que são os tipos de wallet, é-nos dado o endereço público da carteira, que depois esse endereço dá origem a uma private key. O endereço público é um número gigante que permite que as outras pessoas nos consigam fazer transações. Nós damos o endereço àquela pessoa e ela envia-nos as bitcoins. E a private key serve para termos sempre acesso àquelas criptomoedas e fazermos transações para as outras pessoas. Dito isto, dá para perceber que as nossas criptomoedas apenas estão seguras se mantivermos as nossas private keys, como é que eu ia dizer, anónimas e seguras. E é aqui que está o problema de guardar criptomoedas numa corretora. A maior parte das corretoras mantém a sua posse das private keys dos clientes e em troca deixam-nos fazer as transações dentro da corretora. Se vocês deixarem as criptomoedas numa corretora que não vos dá as private keys, as moedas não são vossas, são da corretora. E esta é uma das razões para as corretoras serem um alvo apetecível dos hackers. Têm lá à mercê milhões de private keys que podem ser roubadas. Por isso é que é super importante manter as keys na nossa posse e unicamente na nossa posse e não as dar a ninguém. E então onde é que é seguro guardar as criptomoedas? As criptomoedas devem ser guardadas em wallets nas quais vocês tenham acesso às private keys. E existem wallets para todos os gostos. Há as chamadas wallets online, que como o nome diz, são wallets que estão num servidor online, e aqui incluem-se as corretoras, como já falámos, e outros tipos de wallet online. Como já falámos, a prática menos segura é deixar as vossas criptomoedas numa corretora. O problema da maior parte deste tipo de wallets é que vocês não têm acesso às private keys e as corretoras são donas das vossas moedas porque elas é que têm acesso às vossas keys. Mas realmente têm vantagens, são wallets super fáceis de usar, intuitivas e muito convenientes. Se quiserem utilizar wallets online, tenham certeza de que vos é dada a private key e guardem-na num lugar seguro. Uma wallet online que vos dá acesso às private keys é a Blockchain.com, que eu gosto dela porque é bastante fácil e intuitiva de usar, para não falar da segurança, é uma das mais seguras, está criada desde 2011 ou 2010, já nem sei. Recentemente lançaram uma corretora, posso até fazer um vídeo a explicar como é que se compram criptomoedas por lá. Há wallets que vocês podem instalar no vosso computador e esta é uma opção segura,
Depois vocês mantêm as vossas private keys dentro do computador offline, não está em nenhum servidor online. Mas é importante manterem o vosso computador sempre livre de problemas, livre de riscos, livre de vírus e nunca o perderem, como é óbvio. Depois de perderem o PC ou o estragarem de alguma forma estranha, que pode acontecer, e não tiverem acesso às keys, perderam as moedas. A menos que tenham guardado as private keys, que é o que eu já tenho dito várias vezes, aí sim conseguem recuperar. E isto já aconteceu bastantes vezes. Já foram perdidos milhões de criptomoedas, seja pelas pessoas estragarem o PC, perderem o PC, fizeram um upgrade do PC. São coisas que são pouco prováveis de acontecer, mas que acontecem. Só no caso do Bitcoin, estima-se que já foi perdido mais de 20% do total das moedas. Ou seja, isso são 4 milhões de moedas sem possibilidade de serem recuperadas. E isto na cotação atual vale uns meros 24 bilhões. O que é isso? Outro tipo de wallets são as mobile wallets, que são a mesma coisa praticamente do que as wallets de computador, só que para telemóvel. São as mais convenientes e fáceis de usar. Vocês conseguem fazer transações através de QR Codes. Vocês apontam a câmera para o QR Code e a transação é feita de imediato. Mas os riscos são os mesmos. Se estragarem o telemóvel ou perderem ou for roubado e não tiverem as keys, ficaram sem moedas. Outro tipo de wallets são as chamadas cold wallets. Estas são wallets físicas, normalmente são uma pena USB que armazena as bitcoins e as keys dentro do próprio dispositivo. Esta é uma das alternativas mais seguras de guardar as bitcoins e as keys, porque o dispositivo não está ligado à internet e é impossível a terceiros conseguir aceder a esses dados. Em contrapartida, é uma wallet mais difícil de usar para iniciantes e não é tão conveniente para fazer transações. Vocês têm de ligar a pena ao PC e não é conveniente. Estas wallets são perfeitas para quem quer comprar e deixar lá, fazer hodling, não mexer nelas. E por fim há as wallets em papel, que são outro tipo de cold wallet, em que vocês imprimem um papel no qual está escrita private key e a public key. São as wallets mais resistentes aos hackers, como é óbvio, estão no papel na vossa casa. No entanto, este tipo de wallet já não é muito recomendado. Apesar de ser a mais segura, como é óbvio, não é possível fazer uma das principais características do Bitcoin, que é a divisibilidade. Neste tipo de wallet apenas é possível fazer transações da quantidade total que está no wallet, não é possível dividir esse montante. Se vocês quiserem dividir, iriam ter de passar para outra wallet, e, enfim, dá muito trabalho. E há também o risco de o papel se estragar, ficar danificado, perderem-no, roubarem-no. Pronto, esses riscos são sempre possíveis. Eu pessoalmente não é uma wallet que eu acho muita piada, mas há quem goste. E estes são os tipos de wallets que existem. Vou voltar a dizer novamente, porque podem não ter apanhado, façam sempre o backup às private keys. Nunca se sabe quando é que os imprevistos acontecem. E por fim, um último ponto. Será que vale a pena investir em criptomoedas? Bem, isto depende do perfil de investidor de cada um. Muita gente não tem estômago para aguentar uma descida brusca do dia para a noite. Tem um perfil mais conservador. Há milhares e milhares de pessoas que se tornaram milionárias a investir em Bitcoin, mas também há pessoas que perderam bastante dinheiro. Principalmente por terem vendido na altura errada e não fazerem hold. Mas pronto, perderam dinheiro mesmo assim. Para investir em Bitcoin tem de ser tolerante ao risco. Mas isto é como todos os investimentos. Uns têm mais riscos do que outros, mas o princípio é sempre o mesmo. Nunca devemos investir dinheiro de que iremos precisar amanhã. Devemos pensar que o dinheiro que nós vamos investir é dinheiro que, se amanhã o perdêssemos, não vamos passar fome nem dificuldades por o ter perdido. Mas isso, pronto, já depende de cada pessoa e do perfil de risco de cada pessoa. A verdade é que ter dinheiro debaixo do colchão ou numa conta poupança não nos dá nada. Aliás, até perdemos dinheiro por causa da inflação. Mas para resumir, eu invisto em Bitcoin porque acredito em Bitcoin, mas a decisão de cada um tem de ser feita por cada um. Cada pessoa tem de analisar se vale a pena ou não investir para ela, se faz sentido para ela investir em Bitcoin. Tendo sempre em mente, não devemos investir aquilo que nos vai fazer falta no curto prazo. E é isto, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem do vídeo, subscrevam, deixem o vosso like, que isso motiva-me a continuar a fazer vídeos para vocês. E é isto. Até ao próximo vídeo.